Boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV para falar do The Best. O melhor jogador do mundo e o time campeão do mundo. Você duvidava que o europeu ganharia mais uma vez o Mundial de Clubes? Você tinha alguma dúvida de que o europeu ganharia com o pé nas costas o Mundial de Clubes? A gente não. Vinícius Júnior, coroado numa semana espetacular para ele, como o melhor do mundo e agora campeão do mundo mais uma vez. E o Seleção vai comentar muito sobre mais um passeio europeu no Mundial de Clubes com o Richarlison, Eric Faria e a Jéssica Sescon. Você ficou surpresa com o passeio europeu no Mundial de Clubes, Jéssica? Nem um pouquinho, Rizek. Boa tarde para você, amigos queridos daqui, amigos que estão em casa. A gente já imaginava que seria dessa maneira. Eu me surpreendi com os minutos iniciais. O Pachuca que estava tentando ir para o ataque com uma escalação um pouco mais ofensiva. O Real acho que demorou um pouquinho para se assentar no jogo, mas na medida que conseguiu entender o ritmo aí do Pachuca, já encaixou sua partida. E foi muito legal ver o Vini brilhando, hein? Que legal, deu para ver quão feliz ele estava e era um reflexo, sem dúvida, da premiação que ele recebeu no dia anterior. É o que nos resta, né? O Fluminense equilibrou um pedaço do jogo com o City, o Pachuca equilibra um pedaço do jogo contra o Real Madrid. É o que hoje cabe ao futebol de fora da Europa quando enfrenta um clube europeu. Não sei se o Richarlison vai concordar comigo, mas tudo bom, Eric Faria? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, Jéssica, Rick, um abraço para todo mundo. Cara, eu acho que o Botafogo, em condições melhores físicas, faria um jogo mais pesado com o Real Madrid. Acho que exigiria mais do time espanhol. Acho que talvez a gente tivesse um jogo tipo Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea, se o Botafogo tivesse nessa final contra o Real Madrid. Acho que o Botafogo teria muito mais argumentos para discutir o jogo com o Real Madrid do que o Pachuca. Não aconteceu, já debatemos muito isso aqui na semana passada. Enfim, agora eu fiquei muito comovido com a vibração do Real Madrid no final da partida. Foi de uma empolgação. Eu acho que se o Real Madrid tivesse ganho do Real Sociedad no Campeonato Espanhol, vibraria mais do que com essa vitória lá no Catar. Mas é assim, para eles é quase que uma questão protocolar. Vamos lá pegar esse troféu, voltar para casa. Que dois no caso, né? O do Vinícius Júnior, pegaram dois em Doha. Mas eu acho que no caso do Real Madrid, eu acho que é isso. Vamos lá pegar o que é nosso e vamos voltar para casa, que a gente tem muito problema para resolver aqui na Espanha. E mais uma vez o Real Madrid comprovou ser o maior time da história do futebol, botou mais um título na sacola. E como disse a Jéssica, foi legal. A primeira aparição do Vini Júnior como o melhor do mundo, né? Fez gol, foi eleito o melhor jogador da competição. Tudo certo, the best. Simply the best. Simply the best. E olha que é um Real Madrid cheio de problemas no momento. Sem o Carvajal, sem o Militão. Sobre o jogo de hoje, a gente comentou ontem, né, Jéssica? Mas peraí, deixa eu dar parabéns, cara. Que brasileiro ser campeão do mundo. Cara. Não é, a gente sabe o quanto é difícil nesse momento. Obrigado. E foi difícil, Rizek. Tá? Aquele jogo dificílimo, o Liverpool era praticamente imbatível, vinha de 12, 13 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade, ganhando de todo mundo, ganhando tudo. Mas na nossa humildade, naquele ano, a gente conseguiu fazer um planejamento diferente, né? Porque naquela época a Libertadores terminava em julho, e aí o Paulo Autori, que era o nosso treinador na época, deixou o time titular fora do Campeonato Brasileiro, fez uma pré-temporada muito próxima, voltou a jogar o Brasileiro e chegou a todo vapor, diferente do Botafogo, chegou com a energia lá em cima e conseguiu jogar de igual para o Liverpool. E numa jogada maestral do Chulapa junto com o Mineiro, a gente conseguiu fazer o gol e vencer aquela partida. Mas o Madrid é isso, é esse time com esse quarteto mágico, hoje muito mais ofensivo do que o normal, né? Jogando só com Camavinga e com o Valverde, que, na minha opinião, é o diferencial desse time do Real Madrid nesse meio campo. Tanto é que ele participa das duas jogadas dos dois primeiros gols. Mas é um Real Madrid que eu não tinha dúvida nenhuma que se colocasse um pouquinho da sua intensidade, venceria e venceria fácil. Tocou num ponto importante, né? A série de fatores que levaram ao título do São Paulo, e eu vou estender também ao Inter em 2006 e ao Corinthians em 2012. Que são os clubes brasileiros que conseguiram vencer o Mundial de Clubes nesse formato. Teve o Corinthians também em 2000, no formato um pouco diferente, o Mundial realizado aqui no nosso país. Mas nesse tipo de formato, né, que a gente tem até hoje, o que houve de comum a São Paulo 2005, Internacional 2006 e Corinthians 2012, é que a Libertadores acabava no primeiro semestre, e aí os clubes meio que largavam o Campeonato Brasileiro, usavam o Campeonato Brasileiro para fazer testes, manter os jogadores em atividade, pensando só em Mundial. Chegavam lá inteiros, apesar de ser fim de temporada pra gente, mas chegavam bem mais inteiros. E aí você tinha muito tempo para criar uma estratégia, um plano de jogo, sem falar que eu acho que a diferença era menor também do que é hoje. Que praticamente é o que o Pachuca fez, né?
Que o Campeonato Mexicano não tem descenso, ninguém cai. Então o Pachuca abriu mão do Campeonato Mexicano, porque também não cairia, nem venceria. Teve a possibilidade de contratar, de fazer esse time ficar mais homogêneo. Começou a se preparar um mês antes. Chegou uma semana antes em Doha e aí a gente vê a diferença, que tecnicamente não é um time brilhante, mas fisicamente passou por cima do Botafogo, fez um jogo muito parelho com o Al-Ahly e chegou e fez 15, 20 minutos muito bom diante do time do Real Madrid. Mas mesmo com todas essas compensações que você disse, Rogério Ceni, Klemer e Cássio foram os melhores jogadores na final, que só mostra que mesmo com uma diferença mais curta, a gente ainda tem um oceano Atlântico de diferença para o europeu. Né? Nós sabíamos que tinha que fazer jogo mais que perfeito. E dentro desse jogo mais que perfeito, o Rogério Ceni tinha que ser o melhor em campo. Claro. E foi o que aconteceu. Claro. Não tem como você comparar. Infelizmente, mesmo que naquela época, como o Rizek falou, não era tão diferente o nível, né, dos sul-americanos com os europeus, mas era muito diferente ainda. Hoje a diferença é maior ainda. Mas naquela época, se o São Paulo não fizesse o jogo perfeito como fez e não tivesse o Rogério Ceni numa noite inspirada, com certeza a gente não venceria o título. Sem dúvida. Vamos rodar os melhores momentos para a gente relembrar o que a Jéssica chamou aqui como de um começo... Surpreendente do Pachuca. Realmente, os primeiros 30 minutos, falou, será que vai dar jogo? O Pachuca, nos primeiros 30 minutos, teve uma atuação... bem digna. Finalizou, criou jogadas, foi além do que eu imaginava. Aliás, assim, eu achei digna a atuação do Pachuca o jogo inteiro. É que o abismo é muito grande. Sim. Mas nos primeiros 30 minutos até deu uma esperança. Olha, esse ano pode ser que tenha jogo, hein? Mas durou pouco. Não, durou pouco. O Real estava espaçado em campo, estava esperando encaixar um contra-ataque, abriu mão da posse da bola. O Real é assim, né? Ele se adapta muito ao adversário. Mas aí, a partir dessa jogada aí, onde o Vini foi espetacular. Que lance. Se é o contrário, não tem passe de jeito nenhum. Eu duvido que o Mbappé passasse essa bola pro Vini Júnior. Gente, isso é Bellingham, Vini e Mbappé. Olha a qualidade que você está enfrentando. Não, quem começou a jogada, o Valverde. Valverde, Bellingham, Vini sabe e Mbappé. Sabe quando o Mbappé ia dar essa bola pro Vini? Nunca. Agora, Rizek, sabe o que eu falei ontem? A gente comentou, né, Jéssica? Que é muito fácil pro Pachuca chegar numa final contra o Real Madrid. Por quê? É franco atirador. Como foi contra o Botafogo. Exatamente. A leveza que esses jogadores entraram hoje em campo, sabendo que esse abismo que você traz, e é realmente a realidade, é muito grande. Então essa leveza de saber que é um franco atirador faz com que você jogue mais leve, sem responsabilidade, faça aquilo de forma mais natural. Agora, é claro que diante de um poderosíssimo Real Madrid é difícil. Com esse quarteto, com esse quinteto, com os jogadores como o Rodrigo que a gente tá vendo. Golaço. Absurdo. Que golaço. Absurdo. Que golaço. Muita qualidade, né? E de um dos raros momentos que ele veio por dentro na partida, né? Porque quem ocupa essa posição é o Bellingham, né? Ele estava jogando um pouquinho mais aberto pelo lado direito, né? Sim. E aí ele recebe essa bola por dentro e faz o que ele fez com tanta naturalidade. Eu não entendi por que o VAR chamou, cara. Sinceramente. O Bellingham ali, ó. Não, sim, beleza, mas assim... atrapalha a visão do... Atrapalha onde? Porque se o Bellingham atrapalha a visão ali, pro VAR ter chamado, qualquer jogador, então, na frente da linha da bola vai atrapalhar a visão. Eu penso assim, tira o Bellingham dali, o goleiro chegaria nessa bola? Não, então... Pra que perder tempo com isso? Só pra dizer que tinha VAR no Mundial. Pronto. Agora, assim, a gente tem que sempre trazer pra nossa realidade um pouquinho as coisas, né? A cada atuação do Vini no Real Madrid, que a gente vê, do Rodrigo, eu acho que joga uma pressão em cima do Dorival, né? Por que a gente não consegue ver esse futebol solto, leve, criativo com a camisa da seleção brasileira? Alguma coisa acontece e a gente precisa descobrir rapidamente por que esses encaixes não acontecem aqui na seleção brasileira. Alguém pode dizer, mas não tem o Mbappé, mas não tem o Bellingham. Ok, mas a gente tem jogadores que são capazes de fazer a coisa andar, a coisa funcionar. Pô, a gente precisa ver o Rodrigo solto, assim, a gente precisa ver o Vini solto, feliz, alegre, jogando na seleção brasileira. Não sei, às vezes, nesses últimos tempos, vendo o Vini jogar na seleção, eu sinto o Vini pesado, assim, com uma carga pesada, precisando, quase não sorrir em campo com a camisa da seleção, sabe? Eu acho que isso é um desafio agora para 2025, para o Dorival, para a comissão dele, já na primeira data FIFA, em março. A gente precisa ver esses caras felizes com a camisa da seleção. Eu acho seu questionamento fundamental. E eu opino que tem um pouco das duas coisas. O Real Madrid é melhor que a seleção brasileira. O entorno, né? Melhor, né? Fora o fato do entrosamento. Meio campo, né, também. Tudo, né? Pô, Carvajal, Rudiger,
Militão joga na seleção, o Courtois é o melhor goleiro do mundo. Valverde, excepcional. Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé, Rodrigo. É um time melhor que a seleção, né? Para mim, bem melhor. Tem o entrosamento, mas também concordo com o Eric que eu acho que o Vini individualmente pode entregar mais na seleção. Porque é um desafio mesmo pro Dorival. Que individualmente ele entregue mais também. Sim, porque quando a gente vê eles jogando pelo Real Madrid, cracassos, os melhores do mundo. É leveza, né? A gente vê o Vini, é o the best, né? É o cara que merece ser o melhor. Quando olha pela seleção brasileira, poxa, parece que nada flui. Nada flui, a jogada não sai, o Rodrigo não consegue ser protagonismo, embora se entregue, não é que falta entrega. Não é nesse sentido. O jogo não flui. E realmente tem um contexto coletivo ali, que aí eu acho que entra, tudo bem, tem a parte individual, mas acho que é o contexto coletivo que está faltando. E aí é a responsabilidade do Dorival. E acho que aumenta a pressão mesmo, quando a gente vê os craques jogando dessa maneira pelos clubes. Jéssica, e esse é o diferencial do treinador de uma seleção tão poderosa quanto a do Brasil. É ele saber potencializar individualmente esses jogadores que nos seus clubes fazem o que fazem, no caso o Vini, né? Ele saber... E assim, modéstia à parte, na minha humilde opinião, é eu chegar para ele e falar, Vini, o que precisa? Eu posso te ajudar onde? Você quer o quê? Mais espaço? Você quer mais liberdade? O que eu posso te ajudar? Claro, dentro de um contexto para que também não fuja daquilo, só depender daquilo que é o Vini. Mas dentro daquilo que a gente está vendo dentro do Real Madrid, que fez o Vini ser o melhor do mundo, que fez o Vini ser o melhor no jogo de hoje, na final, ele tem que ter essa conversa franca. Porque não pode ter tanta diferença, Isaac. Por mais que o entorno, às vezes, não é tão potencializado como o entorno do Real Madrid. Mas não dá pra gente ver um Vini, como o Eric falou, pesado. Um Vini com peso muito grande na seleção brasileira, tão diferente do Vini do clube. Você vê, na seleção, às vezes, a gente vê o Vini fazer uma jogada que ele faz 10 vezes no Real Madrid durante um jogo. E às vezes na seleção é uma por cada tempo. Oh, esse é o Vini do Real Madrid. Aí, acabou, não tem mais o Vini do Real Madrid. Cara, ele nunca perdeu um pênalti pelo Real Madrid. Ele é um excelente batedor de pênalti no Real Madrid. Ele perdeu pela seleção agora nas eliminatórias. É só para dar mais um exemplo, né? Não quero crucificar quem perde um pênalti. Mas é só para dar mais um exemplo de coisas dele que funcionam de forma impecável no Real Madrid e na seleção não. E o pior, daqui a pouco a gente vai rodar a história do Vini na seleção. Na minha opinião, até a Copa do Mundo ele está indo bem. É uma história que começa tardiamente para o Tite convidar e dar espaço ao Vini. Aí quando ele entra no time já na reta final das eliminatórias, né, contra o Chile no Maracanã, ele faz uma Copa do Mundo positiva. Na dúvida se o Vini seria ou não titular. Eu lembro disso. Sim. Ele faz uma Copa do Mundo positiva, não foi brilhante, mas foi positiva para mim à frente da seleção. E aí o pós-Copa, que coincide com as lesões do Neymar, é que ele, talvez com o peso do protagonismo, quando ele se torna o principal jogador do Brasil, pós-Copa do Mundo, talvez ele tenha sentido um pouco a responsa de jogar como o principal jogador brasileiro hoje no mundo, porque com a lesão do Neymar, o Vini é hoje o principal jogador brasileiro do mundo. Eu acho que tem que pôr um contexto aí, que assim que o Tite sai, a gente não teve um técnico, né? A gente ficou de tampão em tampão, né? A gente teve o Ramon, depois teve o Fernando Diniz, aí agora tá com o Dorival. Ele está falando ao vivo, é o melhor jogador do mundo, está falando ao vivo em Doha. Vamos ouvir Vinícius Júnior. De São Gonçalo até o topo do mundo, fez um caminho em que nunca se furtou de defender suas posições, de lutar contra o racismo. Qual é o significado de alguém com seu perfil conquistar esse título em termos de mensagem e para você pessoalmente? Os últimos 2 dias têm sido incrível para mim, né? Ontem recebi o prêmio de melhor jogador do mundo e hoje poder chegar aqui e ganhar e ser coroado também o melhor da partida depois de tudo que eu fiz, né? Todo mundo sabe que eu vim de baixo, vim de São Gonçalo, onde eu falei ontem, né, que a pobreza e o crime andam lado a lado, e eu poder ter a oportunidade de representar todos os brasileiros, representar todas as crianças que lutam para um dia chegar até aqui. Eu sempre falo que é possível, porque eu batalhei muito junto com a minha família, acreditando neles, acreditando nos meus companheiros, acreditando em todas as pessoas do clube que estão no dia a dia do meu lado e que eles sim sabem quem realmente é o Vini Júnior, porque muitas vezes falavam que eu até não ia vestir a camisa do Real Madrid, que eu não ia poder fazer tantos gols, e eu nunca respondi ninguém, sempre provei o contrário dentro do campo e fazendo grandes coisas junto com os meus companheiros, que é sempre o mais importante. Quando você deitou no hotel e olhou para o lado, a taça de melhor do mundo estava ali, o que passou pela sua cabeça? Que tudo que meus pais, os meus companheiros,
o Mister Ancelotti, todos os treinadores que passaram pela minha carreira. Foi um bom trabalho escutar todos eles e ser resiliente, porque não foi fácil chegar até aqui, não vai ser fácil a luta que eu levo, porque às vezes pode custar prêmios, mas minha luta é muito maior do que os prêmios, muito maior do que qualquer outra coisa, é sempre ajudar aos mais jovens e as pessoas que não têm voz. E no momento em que o futebol brasileiro vem sendo tão questionado mundialmente, a gente volta a ter um jogador nessa posição. Simbolicamente, isso é importante para o brasileiro, que ainda é muito grande, muito forte. Claro, o Brasil sempre tem que estar no topo e a gente está trabalhando e fazendo de tudo para no próximo ano, no 2026, né? Se Deus quiser, a gente possa trazer a Copa de novo para a gente. Claro que é um trabalho longo, um trabalho difícil, mas temos grandes jogadores jogando nas melhores ligas, jogando no Brasil para fazer grandes coisas. Falando especificamente desse jogo, você faz uma linda jogada para o gol do Mbappé. Talvez alguém poderia questionar se você passaria para ele ou finalizaria. Fale sobre a jogada, sobre tudo que você fez e a decisão de passar para ele, como é que se desenrolou? Eu sempre vejo a melhor opção para quem pode finalizar a jogada. Eu até poderia chutar, mas seria um pouco mais difícil, então resolvi passar para o Kylian, que necessita muita... Você está pedindo para cortar. Necessita muita confiança e está nos ajudando muito nesse início de temporada. Acho que foi uma boa jogada, né? Podemos sair daqui vitorioso e agora eu tenho que cortar porque o ministro quer falar um pouco também. Muito bom, obrigado, Vini. Valeu, obrigado, Vini, parabéns. Acho que foi uma boa jogada também, Vini. Foi uma boa jogada também. Baita de uma jogada. Ontem eu vi que você emocionou muito ao falar da premiação. E foi bonito o seu depoimento, não tá na área. Obrigado, Isaac. Assim, é a realidade das pessoas que passam pelo que eu passei, pelo que o Vini passou, pelo que os outros passaram. Tudo bem. Rick, retorno. E aí, Isaac, como eu me emocionei ontem, é a questão de saber da onde eu vim, o que eu passei, porque muitas das pessoas não entendem que quando a gente chega, e aí eu comentei hoje aqui na abertura sobre o título mundial de 2005, mas eu não cheguei em 2005, assim, pode vir, Rodrigo, vamos lá. Eu queria dar um tapa em você e que você depois explicasse qual é o significado da sua comemoração. Bom, primeiro, né, muito feliz com outro título com essa camiseta, podendo fazer mais um gol em final. Na verdade, foi uma jogada muito bonita, fui muito feliz ali no corte, depois na finalização. O Rudiger é sempre louco, ele sempre fica batendo em todo mundo nas comemorações. Ele me deu um soco ali na hora, até fiquei meio tonto. Mas já estamos acostumados com ele. E a comemoração, quando eu era pequeno, eu gostava muito de WWE. E o John Cena era um dos meus heróis, assim, era um dos meus ídolos. E eu sempre, de pequeno também, às vezes eu fazia essa comemoração, tipo, para homenagear ele. E no jogo passado eu fiz um gol, fiz essa comemoração, falei com meus pais, com meus amigos que ia fazer isso. E ele repostou, né, no Instagram, eu fiquei muito feliz, falei, tem que fazer de novo. E aí foi por isso, porque ele é um dos meus ídolos de infância. Um fã de wrestling, de luta livre, então o Rodrigo hoje nocauteou mais um aqui, né? Sim, fico feliz, né, por mais esse dia, foi muito especial, sempre especial ganhar com essa camiseta. Estava perguntando pro Vini o significado de um brasileiro voltar a conquistar o posto de melhor do mundo, né? Para a geração de vocês, qual é o peso de finalmente o Brasil voltar a ter o melhor do mundo, e ainda mais você que convive diretamente com ele? Não, é muito importante, né? Muito legal também. Eu peguei o começo assim, né, do Vini desde o Brasil. A gente não chegou a jogar contra no profissional, só na base. E depois da chegada dele aqui também, ele chegou um ano antes, a gente sempre se falava. A gente viu toda a dificuldade, né, que a gente tem no começo, tudo que ele passou também. Então ele é um exemplo para mim de superação, de tudo que ele passou e hoje está se tornando o melhor jogador do mundo. Tô muito feliz, sempre me alegro pelas conquistas dos meus amigos e, como você falou, por conviver com ele todos os dias, ver todo o trabalho dele, ver ele recebendo esse prêmio foi um motivo de muita alegria para mim. E como é que é estar num clube que não cansa de ganhar títulos? Vocês não sobem o tempo todo ali para receber taças? É legal, né? Acho que a gente tem essa pressão aqui, que você tem que ganhar sempre, isso é bom, isso nos motiva, assim, isso nos dá um incentivo, né, para sempre estar querendo mais, sempre estar querendo
ganhar. Hoje ganhamos outro título. Eu acho que já é meu 13º aqui, né, desde que eu cheguei. E quero continuar assim, quero ganhar muito mais. Essa camisa nos cobra isso, então quero seguir ganhando. Foram 2 gols, só uma última pergunta. Teve o seu gol que foi muito bonito e a jogada do Vini, também vindo do Bellingham pro Vini, pro Mbappé. Também, qual foi a visão? Como é que se orquestra algo como aquilo ali? Eu acho que são jogadores de muita qualidade, né? Jogando juntos, jogando próximos, então sempre vai sair jogadas assim, jogadas bonitas. A do primeiro gol também foi muito bonita, depois do meu gol também. Como eu falei, jogadores muito bons, né? Que tem que estar sempre perto, sempre jogando junto e hoje a gente foi feliz. E na hora que o pessoal reclamou da interferência do Bellingham ali, você chegou a pensar, pô, um gol lindo desse não vai valer. O que você pensou? Eu tava falando com o centroavante deles, né? Com o Rondon, ele falou assim, não, porque o Bellingham passou na frente. Eu falei, tá, mas um gol desse não pode anular, né? E aí ele falou, é verdade. Aí quando o juiz validou o gol, fiquei muito feliz. E, bom, foi um golaço, né? Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Vou devolver pro Rick agora. Não. E aí é legal, Rizek, porque assim, você ser um representante de sonhos de crianças que me veem aqui, vem o Vinícius Júnior, vê o próprio Rodrigo na televisão conquistando grandes coisas. É motivo de muito orgulho, mas é motivo de muito trabalho, de muita resiliência, de muita voz, de muita pressão, de muito apoio familiar, de muito apoio de pessoas que estão sempre do seu lado, que acreditam em você, que no momento que você fraqueja, eles vão lá e te dão a mão para você voltar a sonhar, para você voltar a querer conquistar aquilo que você conquistou. Então, assim, é sempre bom ter exemplos como o Vini, é sempre bom ouvir o que o Vini fala, é sempre bom ter o Vini como brasileiro, porque ele é uma voz ativa, ele é um representante de muita coisa. Ele não é só o representante do futebol brasileiro, na questão do jogo, da qualidade, daquilo que ele conquistou jogando com bola. Não, ele é muito mais que isso. Então, fazer parte disso, ver esse menino conquistar o que ele está conquistando, nas próprias palavras dele, saindo da onde ele saiu, estando muito do lado de coisas muito perigosas, que muitos também hoje também estão. Mas sabem que como ele venceu, eles também podem vencer. E muitas das vezes a gente não tem um apoio familiar. Mas você está perto de pessoas que possam contribuir com você, falando assim, esse caminho não é legal, vai para esse caminho aqui. Então, isso é você saber lidar com a sociedade. Isso é você saber lidar e chegar onde ele chegou. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho e me emociono mesmo sem medo, porque realmente eu passei por muitas coisas, e o Vini também, como ele falou, mas o mais importante e a maior felicidade é saber que ele conquistou tudo isso, porque ele foi muito resiliente. Rick, eu queria propor uma reflexão sobre as muitas camadas que envolvem o jogador mais importante, não só o melhor, o mais importante do mundo, na minha opinião, que hoje é o Vinícius Júnior. A gente brasileiro está super feliz, orgulhoso de voltar a ter um jogador do nosso país melhor do mundo, não aconteceu desde 2007. Especialmente um cara tão legal como o Vinícius Júnior. Não conheço ninguém que não goste do Vinícius Júnior. Se tem alguém que não gosta, eu desconheço. E aí a gente brasileiro, especialmente... Tem muita gente invejosa. Assim, tudo bem, clubista, pode ter um comentário clubista. Mais do que clubista, invejoso. Mas eu acho que ele é um personagem que desperta muito mais simpatia que rejeição, na minha opinião. Ah, sim. Muito mais, né? Eu acho que ele é muito querido. E a própria votação que ele teve para melhor do mundo mostrou isso, né? Foi assim, foi de lavada a votação que ele teve na internet. Dos colegas capitães, né? Oi? Dos colegas capitães, né? Mas especialmente do público. Mas esse não era o meu ponto. Mas você vê que o mundo do futebol ainda tem muita inveja dele. Assim, você vê a votação de alguns jogadores, você vê que... Mas o meu ponto é o seguinte, Eric, a gente brasileiro está muito feliz. Especialmente meus amigos e amigas pretos e pretas. Claro que eles estão felizes. Um grande representante hoje do esporte mundial na luta antirracista recebeu o troféu de melhor jogador do mundo. Mas aí eu vi alguns amigos falando assim, a FIFA passou um recado contra o racismo. Não. A FIFA não passou um recado contra o racismo. O prêmio de ontem, porque se a gente achar que o prêmio de ontem é um recado contra o racismo, a gente pode questionar algo inquestionável. O Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele teve o melhor desempenho. Assim, com sobras, na minha opinião, com sobras. Eu respeito quem acha que o Rodri foi o melhor jogador, que eu acho que há como defender que o Rodri foi. Eu acho que foi o Vinícius, com sobras. O jogador que individualmente teve o maior impacto na temporada, aquele que mais sobrou individualmente no esporte coletivo foi ele. Então, o troféu que ele ganhou ontem não é um recado da FIFA por coisas que ele faz fora do campo. Pelo contrário, o que ele faz no campo
dá visibilidade às causas as bandeiras que ele impunha, e não o contrário. Não são as bandeiras que ele impunha que levaram ao troféu de melhor jogador do mundo. Não. É o troféu de melhor jogador do mundo que vai passar a dar mais visibilidade ainda à importante causa que ele impunha. Porque se a gente achar que é um recado o prêmio de ontem, a gente pode questionar que ele não tenha sido o melhor jogador do mundo, que o prêmio tenha sido dado por questões políticas. Se ele fosse um cidadão abjeto, um cidadão alienado, que não liga para o que acontece ao redor dele, ainda assim ele mereceria, com sobras, o prêmio de melhor do mundo. Então, assim, ele já era o jogador mais importante do futebol mundial, pelas razões que eu estou relatando aqui, e agora o jogador mais importante está premiado também com o troféu de melhor jogador do mundo. Então, assim, que sorte do futebol de ter um representante melhor do mundo desse jeito. Mas não é por isso que ele recebeu o troféu de ontem. Ele foi o melhor jogador do mundo. E não o contrário. Eu acho que a gente também tem que deixar isso bem claro. Para quem não é assim aquele fanático por futebol, não acompanha tanto assim a temporada. O que levou o Vinícius a ser coroado o melhor jogador do mundo foi o talento abissal e a dedicação abissal que ele demonstra em campo. Eu acho que o que reflete muito, desculpa, Eric, é a sensação pós-título dado, né, do The Best. A sensação foi, poxa, justiça foi feita. Esse cara foi o melhor jogador em campo na temporada 23-24. Qual foi a sensação depois do Bola de Ouro? Peraí, a gente tem que explicar por que o Rodri foi o melhor do mundo. A gente via as explicações porque todo mundo ficou com a sensação que aquilo não foi justo. Ok, eu sei que tem gente com opinião diferente, acha que o Rodri foi o melhor, o Rodri é espetacular, já falamos sobre isso. É bom lembrar, os técnicos e os jornalistas que votaram na Bola de Ouro elegeram o Rodri melhor. No The Best. Sim. O The Best, perdão. Os técnicos de seleções ranqueadas na FIFA e os jornalistas elegeram de novo o Rodri melhor do mundo. O Vini acabou eleito, que os capitães de seleções votaram nele. Os torcedores, né? E os torcedores no voto popular, de lavada. Foi uma diferença absurda. Absurda. Mas se fosse contar só voto de jornalistas espalhados pelo mundo e de técnicos, o Rodri seria... Só o Rodri seria o melhor do mundo. A quantidade imensa de torcedores que votaram no Vini é muito maior do que a gama de jornalistas. Então, acho que essa sensação, assim, não sei se a gente aqui no Brasil, talvez seja algo muito, né, condicionado ao nosso país, mas a sensação foi que agora a justiça foi feita. Poxa, agora o melhor jogador daquela temporada, que foi decisivo em todas as fases de mata-mata da Champions, em que ele foi campeão da La Liga, poxa, ele merecia ser o melhor do mundo. Não é só pelo título, mas como ele foi importante e decisivo no Real Madrid, que é galáctico, é cheio de estrelas e ele é a principal. Ele é o principal astro de um clube que é recheado de estrelas gigantes. Então, não é fácil você fazer isso. Você ser o melhor jogador do Real Madrid já não é muito fácil, porque você está rodeado de gente incrível. E ele conseguiu ser o melhor do mundo. Então, acho que essa sensação ficou muito clara, assim, poxa, agora realmente o prêmio está nas mãos de quem merecia. E na sua emoção, faz sentido o que eu falei aqui? Claro, Isaac. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Sim. Ele não foi premiado só por isso, pela voz ativa daquilo que ele representa, né? Como um homem negro que saiu da periferia e chegou aonde ele chegou. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não, eu sei que não foi o que você falou. Mas uma coisa, eu sei que não foi o que você quis dizer. Ela vem com a outra, né? Aquilo que ele representa, principalmente para essas crianças hoje aqui no Brasil, é muito grande. E não é só pelo futebol. É pela representatividade na sociedade. E quão bom é ver que o futebol está junto com a sociedade. O futebol não está sendo uma bolha separada da sociedade. E esse cara faz parte disso. Eu acho que o Vini assume um papel, desculpa, Rezende, rapidinho, que muitas vezes a gente viu acontecer aqui no nosso país, de jogadores engajados em causas importantes que demandavam a participação de atletas que tinham visibilidade. A gente lembra do Afonsinho, lá atrás, quando começou nessa questão sindical de os jogadores poderem se organizar e terem reconhecimentos como profissionais de outras áreas. Depois a gente vai lembrar do Sócrates, do Vladimir e do Casagrande participando da campanha 10 Diretas Já, da democratização do Brasil. A gente viu o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, muitas vezes também engajado nessa luta contra o racismo. Então, é importante que o Vini Júnior e outros jogadores, ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado a brigar por causas. Isso tem que ser uma coisa muito natural e que as pessoas se sintam à vontade para exercer esse papel. E que bom que o Vini Júnior se sentiu à vontade e quis assumir esse papel de ser uma voz contra o racismo, contra os racistas, contra a desigualdade social, tudo isso que ele prega é muito importante. E ele
provavelmente ele vai chamar outros atletas para que se engajem também nessas questões. Mas é bom a gente olhar para trás e ver que outros ex-atletas brasileiros também tiveram um papel importante nessa construção da sociedade brasileira. E é muito importante que os atletas, aqueles que se sentirem à vontade, façam isso, porque a gente vai ver que eles contribuem muito. O futebol é uma ferramenta de alcance muito grande, muito potente, mais do que outras áreas da nossa sociedade. Então, se um atleta de futebol consegue ter essa voz que o Vini Júnior está tendo e outros conseguem se juntar a ele, eu acho que a gente vai conseguir transformar muito mais, sabe? E aí a gente pensa em tantos que passaram o que ele passou, até na Espanha mesmo, que é um país com histórico problemático de racismo em estádios, né? Você tem uma longa história de brasileiros, de jogadores africanos que sofreram muito na Espanha, mas que não se sentiram confiantes, confortáveis, seguros. Sim. Acharam que a voz deles não seria ouvida, seria esmagada, seria ridicularizada. Não foi por muito tempo. O Vini não foi ouvido por muito tempo. Foi na 10ª denúncia, foi na 10ª denúncia que ele fez para a La Liga que os órgãos resolveram a fazer algo, porque começou a ficar feio. Ele fez um país gigante. Debater racismo. Exato, ele fez um país europeu debater um assunto que é extremamente desconfortável para eles e que eles não queriam debater. E que hoje não é nem crime. Então ele começou a debater a legislação de um país. Sabe como gigante é isso? As pessoas serem punidas. Poxa vida, e então e outra coisa, né, desse cara. Essa questão atrelada ao que ele tem que fazer dentro do clube. Sim. O atleta, imagina a força que ele tem que ter, né? mental, de saber que ele está combatendo algo que é muito grande, diferente desse clube onde ele mora, e acima de tudo ele ainda tem que continuar sendo esse craque dentro de campo. Então, assim, é uma força bem maior ainda do que... E as pessoas não conseguem imaginar isso, Isaac. Tem pessoas que não sabem o quanto esse cara deve estar sofrendo, ou quanto ele sofreu, o quanto ele ainda está sofrendo, porque é muito fácil para quem está de fora, é muito fácil para quem não vive essa situação falar: é mimimi, porque ele é preto, não tem nada a ver. Beleza, vai sofrer o que ele sofre, vai debater o que ele debate e ainda ter que ser o craque dentro de um time que é papa título. O Real Madrid não pode entrar numa competição sem pensar em ser campeão. E ele, dentro desse Real Madrid, ainda além de ser campeão, ser o melhor do time. Veste a camisa mais importante do Real Madrid, fez o Mbappé usar a 9. A 7 seguiu com ele. E o Real Madrid é um clube do sistema. Sim. É um clube... Ele ter essa voz ali dentro e se fazer ser respeitado ali dentro é um negócio muito grande. Perfeitamente, é o clube do sistema, concordo. Vamos ver a trajetória ano a ano do melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior. Como profissional, a primeira temporada dele é 2017. Ele faz 37 jogos, apenas 5 como titular, marca 4 gols. Em 2018, eu já me lembro de ver um Vinícius Júnior que dava gosto. Eu lembro, ele jogou um turno, né, de Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro com ele. Exato, jogou um turno, botou... E ele e o Paquetá jogaram muita bola juntos. Lembra daquele jogo com o Palmeiras? Enlouqueceu o Felipe Melo? Foi um turno... Foi o último jogo antes da Copa da Rússia. Foi, exato. Já era assim, caramba, olha esse moleque. Aí vai para o Real Madrid e demora um tempinho, né? O Zidane não dá muitas oportunidades a ele, né? Chega a escalá-lo como ala esquerda, manda ele para o Real Madrid B. Ficou na Castilha um tempo, né? Exato. Então, na primeira temporada dele, ele faz 32 jogos, 20 como titular, 4 gols. Na segunda temporada, ele vai fazer 38 jogos, vai vendo como vai subindo. 38 jogos, 17 como titular, 5 gols, 3 assistências. Na temporada 20 e 21... aí já sobe para 53 jogos. A temporada que ele explode, né? É quando o Vinícius Júnior começa a se tornar um protagonista do futebol mundial. 2020 e 2021. 53 jogos, 31 como titular, 6 gols, 4 assistências. 21-22 segue a sua ascensão, disputa 63 jogos, 54 como titular, já vira um jogador incontestável no Real Madrid. 23 gols, né? O número de gols dele já vai explodir, 16 assistências. Em 22 e 23, 62 jogos, 25 gols, 22 assistências. E aí vem a temporada 23, 24, 46 jogos, 41 como titular, 26 gols, 10 assistências, é a melhor média dele. E a temporada de melhor do mundo, a 24, 25, 28 jogos, 26 titular, 14 gols, 9 assistências. No total, Vinícius Júnior conquistou, com o de hoje, 3 mundiais de clubes, 2 Champions, sendo protagonista
absoluto de 2024 e autor do gol do título de 22. Conquistou 3 títulos espanhóis e uma Copa do Rei. É o que ele tem, além de 2 Supercopas da Europa e 3 Supercopas da Espanha. Ah, mas falta a seleção brasileira. Falta. A gente sabe que ainda não tem um título de seleção brasileira. E a gente estava debatendo justamente sobre isso. O jogador melhor do mundo que a gente quer ver na seleção brasileira. O que está faltando e como isso é um desafio para o Dorival Júnior em 2025? Como a gente vinha falando aqui, né, Rizek? É muito importante que a partir de março a gente sabe de todas as dificuldades que um técnico da seleção brasileira tem. Ele trabalha uma semana com o cara e o Ancelotti trabalha 10 meses com o cara, né? Então, a gente tem que fazer essa ponderação também para fazer as nossas análises. Mas o fato é que a gente precisa da melhor versão do Vini Júnior na seleção brasileira, como a gente precisa da melhor versão do Rodrigo também, que para mim são 2 dos jogadores mais talentosos dessa geração, jogadores do maior clube do mundo, campeoníssimos, como a gente acabou de mostrar no Catar. Então é isso, a partir de março o Dorival recomeça o desafio dele de fazer a seleção jogar bem, de fazer a seleção dar resultado e de fazer os melhores jogadores jogarem bem na seleção brasileira. Eu acho que basicamente é isso e não é fácil. Sabe o que eu acho que tem atrapalhado esse desenvolvimento pelo menos do ataque da seleção brasileira, que para mim é uma realidade. Ali a gente tem muita qualidade para um dos melhores ataques do mundo, eu coloco sem dúvida nenhuma. O Dorival conseguir passar alguma convicção em termos de ideia de jogo. Eu tenho visto o Dorival mudar muito a forma da seleção brasileira jogar. E eu acho que isso impacta diretamente num jogador que precisa se situar no coletivo para começar a jogar bem. O Vini tem muita pressão em cima dele com a camisa da seleção, muita. Ele precisa ser a nova estrela do Brasil, ele precisa substituir um protagonismo que era do Neymar, só do Neymar. Ele precisa dar um resultado positivo em campo, ele precisa ser o cara que resolve as partidas. Então veja bem como é ele errando pênalti, né? Veja bem como é difícil para um jogador conseguir se situar. Eu já vi o Dorival fazer um ataque com os 3 homens à frente mais solto. Eu já vi o Dorival fazer uma seleção que está jogando, pressionando o adversário. Já vi agora o Dorival tentar dar espaço para o Vini poder ocupar as costas da zaga mais semelhante ao Real. Então acho que está faltando isso.